E aí, pessoal, tudo em paz? Então, dando continuidade aqui ao nosso assunto de ciclo celular, a gente vai falar um pouquinho sobre mitose, tá bom? Na aula anterior, a gente já falou mais ou menos que mitose, né, é o processo de divisão das células somáticas. O que são células somáticas? São células que apresentam a quantidade total de cromossomos, ou seja, 2N cromossomos, né? Na espécie humana, totalizam 46 cromossomos. Aí vem a pergunta: quais são as células somáticas? Relembrando, são todas as células do nosso organismo, tirando as células sexuais, né? Quais são as células sexuais? Óvulo e espermatozoide. Beleza? Aqui eu tenho um esqueminha, né, de mitose, a gente vai explicar cada uma dessas etapas e o que ocorre. Anteriormente, a gente falou sobre interfase, onde a gente falou, e eu ratifico aqui, dizendo que é a etapa onde a célula tem a maior atividade metabólica. A maior parte do ciclo celular que a célula fica é intérfase, né? O processo de divisão celular ela é rápido, tá certo? Ela demora cerca de 20 a 30 minutos apenas. O restante do período todinho é tudo intérfase. Depois da intérfase, saindo de G2, entramos, se for célula somática, mitose. Se for célula sexual, meiose. Hoje a nossa aula é sobre mitose. Tudo bem? O que é que nós temos, né? Eu vou logo colocar aqui um esqueminha, né? Montar um esqueminha para a gente compreender passo por passo, certo? Primeiramente, a mitose ela é dividida em 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase, né? É só lembrar: prófase, metáfase, anáfase, telófase. É só lembrar da frasezinha para não esquecer essa sequência. Prometi Ana telefonar, tá bom? Prometi Ana telefonar. Então, para você não esquecer dessa sequência, nós temos aqui um esqueminha para a gente compreender esse processo de divisão, certo? Por favor, entenda, ó. Esse daqui até aqui é interfase. Interfase. Beleza? Então tem a etapa de G1, que nós já falamos, né? O que é que acontece em G1? Alta atividade metabólica, intensa atividade metabólica, grande síntese de proteína, ok? Aí tem a fase de S, que é a síntese de DNA, a duplicação do DNA, a duplicação dos cromossomos. E eu tenho a fase de G2, onde eu tenho o início da separação dos centríolos, né, do centro celular, ok? E o início, né, do processo de divisão. O que interessa para a gente agora, é daqui para cá. Beleza? Lembrando que o ciclo ele vai nesse sentido. Tranquilo? Olha aí. O que é que acontece, né? Primeiramente, nós temos a fase de prófase, né? O que é que nós temos na fase de prófase? Na fase de prófase, os cromossomos, como eles estavam lá na intérfase, na forma de cromatina, todos desespiralizados, todos descondensados, todos esticados, podemos dizer assim, os cromossomos eles começam a se condensar. Então começa a ocorrer a condensação dos cromossomos, né? Nós temos uma proteína que ajuda nesse processo chamada de condensina, né? Então os cromossomos começam a ficar todos condensados, começa a iniciar esse processo de condensação dos cromossomos. Não esqueça disso. Na prófase, nós temos ainda uma outra característica, né? Onde começa a ocorrer o desaparecimento da carioteca. Ó, essa membranazinha aqui, ó, a carioteca, ela começa a desaparecer, a desorganizar, e o desaparecimento e desorganização também do nucleolo, ok? Outra característica também é a desorganização do citoesqueleto. Tudo isso no processo de prófase, né? E início da migração dos centríolos para os polos opostos da célula. Tranquilo? Então, quais são as características que ocorrem na prófase? Primeiro, condensação dos cromossomos. Segundo, desaparecimento da carioteca e do nucleolo. Terceiro, desorganização do citoesqueleto.
Quarto, migração dos centríolos para os polos opostos da célula. Ok? Então nós temos aí o início da formação das fibras, tá vendo? Aquelas fibrazinhas que vão ajudar, vão orientar o processo de divisão, certo? Então, Paulo, de prófase, o que é que eu preciso saber? Vamos agora para o negócio que é necessário. O que é que eu preciso saber na prófase? 3 coisas só. Primeiro, cromossomos começam a se condensar. Segundo, desaparecimento de carioteca. E terceiro, migração dos centríolos para os polos opostos da célula. Ou seja, vem um para cá e o outro para o outro lado. Ok? Isso é a prófase. Uma pergunta interessante é o seguinte: o que acontece? Por que a carioteca desaparece? Ela é mágica, ela desaparece do nada, pô, desapareceu a carioteca. Não, não é bem assim. Como você sabe que lá na intérfase começou a produzir muita proteína aqui dentro do núcleo, e na fase S a gente teve o núcleo, o material genético duplicado, né? Ou seja, o material genético está duplicado aqui, ó. Né? Se ele era X, ele está agora 2X. Se era 2X, ele está agora 4X. Então, e material genético e proteína são sólidas. São sólidas. Então, aumentou aqui o soluto e esse meio dentro do núcleo ficou hipertônico. Como a gente sabe lá em osmose, né, que a água ela vai para onde o meio está hipertônico, então do citoplasma começou a entrar muita água aqui no núcleo. Como a carioteca ela é semelhante à membrana, ela não suporta e desorganiza. Né? Ou seja, essa é o que provoca a desorganização da carioteca. Beleza. Paulo, o que é que acontece na metáfase? Isso aqui é sequência, viu? Isso aqui é uma sequência. O que é que acontece na metáfase? Na metáfase, nós temos algumas características primordiais. Primeiro, na metáfase, ó, pelo nome, ó, metade, metáfase, ok? Então, ocorre o grau máximo de condensação. Na metáfase é onde os cromossomos estão em grau máximo de condensação. Estão altamente espiralizados. Ok? Outra característica, eles estão dispostos na placa equatorial da célula. Eles estão dispostos na placa equatorial da célula. A gente chama também de placa metafásica. Estão no meio da célula, ok? E o que é que acontece? Nós temos aqui, ó, a formação das fibras, né? Nós temos as formações das fibras do fuso e do áster. O que são as fibras do fuso? Essa azulzinha aqui, tá vendo? Mais ou menos, ó. Essa daqui, ó, é a fibra do fuso. O que é uma fibra do fuso? É aquela que vai do centríolo até o centrômero do cromossomo para sua orientação. Fibras do fuso, ok? E essas outras aqui, ó, que ligam os dois centríolos, é a fibra do áster, para não deixar que os centríolos estejam em planos diferentes, um pouco mais acima, outro mais abaixo, não. Eles estão, ó, retinho aqui, ó, sincronizados, ok? Então, na metáfase, o que é que nós temos? Grau máximo de condensação, ok? Os cromossomos estão dispostos na placa equatorial da célula, no meio, placa metafásica, ok? E fibras do fuso e fibras do áster. Tudo preparado. Uma coisa interessante nessa metáfase é que é a fase em que dá para estudar os cromossomos. Como eles estão dispostos no meio da célula e bem condensados, eles se tornam visíveis à microscopia, né? Só que isso aqui é uma sequência, então você tem que parar a divisão. Então, existem substâncias que inibem a formação das fibras do fuso. Se não tem formação de fibras, não tem como os cromossomos serem deslocados. Não tem como acontecer isso, ó, se não tem fibras. Então, quais são as substâncias que provocam isso, né? Nós temos a colchicina, por exemplo, que são substâncias que são colocadas na célula, elas não deixam formar as fibras nem do fuso nem do áster, então os cromossomos eles chegam só até a fase de metáfase. Né? E eles ficam lá dispostos, muito condensados, e a galera consegue fazer o estudo deles, né? Fazer o cariótipo, que é o conjunto de cromossomos, e assim por diante, ok? Aí o que é que acontece? Quando eles estão aqui tudo preparadinho, eles vêm aqui para anáfase. O que é que acontece na anáfase? O que é que você tem que lembrar na sua cabeça? O que é que acontece na anáfase da mitose? A migração é a migração das cromátides irmãs para os polos opostos da célula. É como se esse cromossomos aqui, ó, essa fibra, ela puxa para cá, a outra puxa para o outro lado, tem uma tensão aqui, ó, e esse cromossomo quebra mesmo no meio. Aí vem, ó, metade para cá, metade para cá.
Tá entendendo aí como é o negócio? Então, Paulo, como é isso? Esse cromossomo aqui, ele tem dois braçozinhos, ó, que a gente chama de cromátides irmãs, né? Cromátides irmãs. Por exemplo, eu tenho aqui o cromossomozinho, certo? Centrômero, né? Então, isso aqui, ó, esse e esse, nós chamamos de cromátides irmãs, porque são originadas do mesmo cromossomo. Tudo bem? Então aqui nós temos a migração das cromátides irmãs para os polos opostos da célula. Não esqueça desse detalhe. É a migração das cromátides irmãs. Entendido isso? Aí o que é que acontece? Entramos em telófase. Na telófase, ela é antagônica à prófase. Na telófase, vai acontecer a descondensação dos cromossomos, a desespiralização dos cromossomos, vai acontecer o reaparecimento do nucleolo e da carioteca, a reorganização do citoesqueleto, tudo bem? E vai ter o final da cariocinese. O que é o final da cariocinese, né? Ou seja, é o retorno aqui da carioteca, não é isso? E o início da citocinese. O que é o início da citocinese? É a divisão do citoplasma. A divisão do citoplasma é o que eu chamo de citocinese. Então, é o início da citocinese, que as duas células estão se esticando ali, né? Para, obviamente, se dividir. E nós temos, basicamente, né, o final da cariocinese, ou seja, o retorno da carioteca. Tudo bem? Então, são muitos eventos. É bom que no vídeo vá parando e vá anotando aí cada passo aí que eu falei. Tudo bem? Certo? Aqui nós temos novamente, ó. Aqui nós temos novamente, certo? Só para a gente relembrar. Aqui eu tenho a prófase. O que é que nós temos na prófase? Condensação dos cromossomos, ok? Desaparecimento do nucleolo e da carioteca, não é isso? E migração dos centríolos para os polos opostos. O início na migração. Na metáfase, meio da célula. O que é que acontece? Os cromossomos eles estão dispostos na placa equatorial e é onde ocorre o grau máximo de condensação, né? E os centríolos já estão nos polos opostos, fazendo a formação das suas fibras, as fibras do fuso e as fibras do áster, né? Nós temos aqui, no caso, a anáfase, onde eu tenho a migração das cromátides irmãs para os polos opostos da célula. Não pode esquecer essa questão de cromátide irmãs, tudo bem? E na telófase, eu tenho, obviamente, todo o contrário da prófase, né? Desespiralização dos cromossomos, que aconteceu lá, reorganização da carioteca e nucleolo, reorganização do citoesqueleto, né? O retorno da carioteca, que a gente chama de final, né, da cariocinese, e a divisão do citoplasma, que nós chamamos de citocinese. Beleza? Então a gente já pode ter uma ideia que na mitose, né, ela é um processo equacional. O que é isso? Se eu tenho aqui uma célula com 46 cromossomos no início, ela vai originar duas células no final com a mesma quantidade da célula inicial. Duas células também com 46. Isso nós chamamos de processo equacional, ok? Exemplo aqui, ó, essa célula seria 2N quanto? É só você contar os cromossomos aqui. Não conte cada perninha dessa, não. Conte ele inteiro, ó. Porque isso aqui é um cromossomo. Só que ele está duplicado, ok? Então, ó, nós temos 1, 2, 3, 4. 4 cromossomos. Então, como mitose, e mitose é uma célula somática, e somática é célula diploide 2N, então esse 2N aqui é igual a 4. Né? E aqui, obviamente, vão resultar duas células, né, também com 2N igual a 4, porque o processo de mitose é um processo equacional, ok? Aqui, novamente, tá certo? É só um esqueminha para a gente lembrar, certo? Não, é sempre interessante dar uma recapitulada, né? Então, nós temos aqui o processo de prófase, certo? Lembrando que na prófase, não é isso? Nós temos aqui no caso, aqui é a intérfase, né?
Então, aqui a gente já viu na aula passada. Aqui nós temos a prófase, né? Onde nós temos todas as etapas que nós já falamos, né? Condensação dos cromossomos, né? Migração dos centríolos para os polos opostos, não é verdade? E assim por diante, né? A desorganização do núcleo, da carioteca. Depois nós temos a metáfase. Na metáfase nós temos os cromossomos mais condensados o máximo possível. Estão localizados na placa equatorial, na placa metafásica. Aqui nós temos a separação das cromátides irmãs. Não esqueça desse termo, ok? Na mitose eu tenho a migração das cromátides irmãs, certo? E aqui na telófase, né, a divisão do citoplasma e todo o contrário que ocorreu na prófase, a reorganização da carioteca, descondensação dos cromossomos e assim por diante, beleza? Uma coisa interessante que é bom lembrar que na mitose, a quantidade de cromossomos que a célula existe, 2N, né, os cromossomos eles ficam todos em fila. Eles ficam todos em fila como se fosse uma filazinha de banco indiana, certo? Então, se tem um 2N igual a 4, os cromossomos vão ficar duplicados, tudo um na fileira. Se eu tenho 2N igual a 6, vão ficar os 6 cromossomos tudo na fileira, e eles vão começar a ser puxados de uma vez só, todos de uma vez só, beleza? Aqui eu tenho novamente, né, de novo, certo? Só para a gente representar, isso é bom porque você vai fixando, né? Então, prófase, né? Não preciso mais falar as etapas, né? Cromossomos condensando, carioteca desaparecendo, núcleo desaparecendo, né? Centríolos migrando. Metáfase, eu quero que vocês prestem atenção nessa e nessa etapa. Na metáfase, ó, os cromossomos estão todos na placa equatorial. Se eu pergunto para vocês, qual é o 2N dessa célula aí, mitose? É só você contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o 2N dessa célula é igual a 6. E como é que você sabe que é uma mitose? Porque todos os 6 totais estão um na fileira do outro. Ó, um parecendo uma fila indiana. E eles vão ser todos puxados de uma vez só. Isso é uma característica de anáfase, né, de mitose. Ok? Então, aqui, cromossomos condensados ao máximo, placa equatorial, né, eles estão dispostos na placa equatorial, formação das fibras. Aqui, migração das cromátides irmãs, não esqueçam disso na mitose, tá certo? E aqui nós temos a divisão do citoplasma propriamente dito, beleza? Aqui nós temos, para a gente finalizar essa parte de mitose, né, uma diferença entre a mitose, né, isso, de célula vegetal e mitose de célula animal. A mitose de célula animal é essa aqui de cima, ok? E aqui eu tenho a mitose, né, de célula vegetal. Perceba que a mitose de célula vegetal, né, ela começa a partir a célula aqui, ó, a célula começa a se dividir, a citocinese, aqui do meio. O complexo de Golgi ele começa a soltar algumas cisternas, chamadas de fragmoplastos, que começam a fazer uma parede aqui e provocando a divisão da célula. Os processos outros, né, tudo ok, mas com alguns componentes que não existem. Se você perceber, ó, aqui tem centríolos, aqui já não tem. Tá vendo? Então ele começa, obviamente, a ter esse complexo de Golgi nessa participação aqui para dividir essa célula. Então nós temos a diferença básica de célula animal para célula vegetal. A célula animal ela é cêntrica, ela ocorre com a participação dos centríolos. A célula vegetal ela é acêntrica. A quer dizer prefixo de negação. Não ocorre com a participação dos centríolos, sem os centríolos, né? Nós temos uma astral, ou seja, ela forma, se tem centríolo, forma a fibra do áster, né, isso, e do fuso, ok? Fibras do fuso vão nos cromossomos. Fibras do áster liga centríolo a centríolo. A célula vegetal ela é anastral. Se não tem centríolos, não tem formação de fibras, né? E no caso a célula animal, ela é centrípeta. Ou seja, a divisão do citoplasma, a citocinese dela é de fora para dentro e vai puxando, dividindo a célula. Na vegetal, não. Ela começa no meio e vai para fora. É chamada de centrífuga. É de dentro para fora. Ok? Então, nós temos basicamente, né, essa diferença entre mitose de célula animal e mitose de célula vegetal. Só lembrando aqui o detalhe que eu falei anteriormente. Ó, tá vendo aqui que o 2 não é igual a 4? Então, conte os cromossomos. Ó. 1, 2, 3, 4. Todos estão em fileira. Quando tiver a quantidade de cromossomos, a mesma quantidade do 2N que a questão colocou para você, 2N igual a 4, e você olhar aqui, tem 4 cromossomos, estão todos em fileira e todos puxando na mesma hora, todos de uma só vez, isso aqui é uma característica de mitose, de
de metáfase de mitose e uma anáfase de mitose. Tudo bem? Eu estou frisando isso porque lá na frente a gente vai precisar desses detalhes. Beleza? Então, até logo. Saúde!